Olá galera, tudo bem? Meu nome é João Vitor, eu sou professor de matemática, vou estar aqui hoje auxiliando vocês. Posso estar falando com vocês através de TV aberta, posso estar falando também através do aplicativo Escola Paraná e também através de internet. Qualquer lugar, tá aí tranquilo. Pega aí um caderno, enfim, se tiver com malha quadriculada vai ser mais fácil para a gente poder começar. Lembrando sempre, estar em um ambiente tranquilo, sem interrupções, para que a gente tenha que possa o ambiente ser mais agradável, mais ou menos isso, né? Então vamos lá. Como eu falei, matemática, terceiro ano, ensino médio, tranquilo? O que a gente vai ver aqui, a princípio, a gente vai pegar um pouquinho, isso a gente vê a partir do oitavo ano, se eu não me engano, a gente já começa a ter base nisso, que é a geometria analítica. A geometria analítica, ela tem início no plano cartesiano. Então, onde é isso, né? Nosso plano cartesiano surgiu lá no segundo terço, vamos pegar um termo matemático assim, do século XVII. Foi um movimento independente e foi construído inicialmente, esse conceito inicial, como fosse criado. O pai da geometria analítica foi feito pelo René Descartes e o Pierre de Fermat. Vamos usar o termo, vamos ver aqui como é que está meu francês, né? E era utilizado basicamente para representar os pares ordenados. Gente, essa palavra é muito importante. Ordenado, a ordem importa. Os termos x e y. Então, como a gente vê aqui no slide, se eu tenho o primeiro termo, ele tem que ser o termo x. E o segundo termo, y. Tranquilo? Basicamente isso, um conceito bem inicial. Inclusive, Descartes foi um matemático muito importante. Se alguém tiver a oportunidade de ver mais sobre ele, é bem interessante. Vamos lá. São formados basicamente por dois eixos perpendiculares entre si, ou seja, ele forma lá um ângulozinho de 90 graus, entendeu? Basicamente isso denomina plano cartesiano. A interseção também, esse ponto aqui do meio, vai ser a origem. No par ordenado, ele vai ser o ponto 0 e 0. A gente tem que saber disso. Basicamente, é um ponto fundamental. E é identificado pelas suas coordenadas, assim como eu falei. A gente vai ter lá nosso ponto P, P de x, que é aqui no exemplo do nosso slide, onde o x de P vai ser meu termo x, que é a abscissa do ponto, é o que está na horizontal, é minha abscissa, e a vertical é meu y de P, que é a ordenada do ponto. Tem que lembrar essa nomenclatura, que é importante. A gente vai, no decorrer, a gente vai ter que estar utilizando abscissa, ordenada. A gente vai ver mais sobre isso também. Aqui, basicamente, eu representei alguns pontos. A gente tem aqui nosso gráfico, como vocês estão vendo aqui no plano cartesiano. Representei alguns pontos. A gente utiliza, até mesmo para ficar mais fácil, o ponto O de origem como ponto 0, 0. Até mesmo para ficar a identificação. Quando você vê lá o ponto O, normalmente utiliza o ponto 0, 0. A gente vai ter o ponto A, que está na abscissa 3 e na ordenada 2. O x vai estar no 3 e o y vai estar no 2. Se a gente for olhar lá o ponto 2, o ponto A, perdão, ele vai ter o x, lá a gente vê o horizontal vai estar no 3 e o vertical vai estar no 2. O B ele já vai entrar num ponto negativo. O x vai estar no menos 1
e o y vai estar no 4, lá em cima. O c vai estar no menos 2, no menos 3 e assim por diante. Caso tenha alguma dúvida, a gente pode estar vendo mais detalhe também. Vamos lá. Eu não vou dar tanto detalhe sobre isso, gente, até mesmo que é uma coisa que vocês já viram, para não ficar muito maçante. Como eu falei, chama-se eixos coordenados, tranquilo. Divide o plano em 4 regiões, chamadas quadrantes. O que vai ser isso? Eu tenho que o meu primeiro quadrante vai ter todos os dois pontos, os pares ordenados, vai ser positivo, entendeu? Sempre positivo. Se ele for positivo, ele vai estar no primeiro quadrante, isso é obrigatório, sempre. Caso o termo x seja negativo e o termo y seja positivo, ele vai estar no segundo quadrante. Terceiro quadrante, ambos vão ser negativos. E o quarto quadrante, o termo x vai ser positivo e o y vai ser negativo. Se a gente olhar no plano cartesiano, a gente vai identificar. Então isso é muito tranquilo. Entendeu? Só é preciso saber que nem sempre a gente vai estar com o nosso plano cartesiano desenhado. Enfim. Então só voltando aqui. Se o ponto P pertence ao eixo x, que no caso é o eixo das abscissas, isso aqui de baixo, vou botar um x aqui e o y aqui. E suas coordenadas são A. Lembrando que A pode pertencer a qualquer número real. E o segundo termo, o y, o nosso y, for 0, ele vai estar sobre o eixo x, sempre. Entendeu? E se o ponto P pertence ao eixo y, o eixo das ordenadas, no caso suas coordenadas vão ser sempre 0 e B pertencendo aos reais, ele vai estar sempre sobre o eixo y. Entendeu? Então ele vai estar sobre a reta mesmo. Enfim, primeiro termo sendo 0, segundo termo sendo um número qualquer, eu vou ter que ele vai estar sobre a reta. Tranquilo isso, né? Exercício. Vamos lá. Observar a figura, né, e determinar seus pontos, ou seja, dê as coordenadas e diga em qual quadrante o ponto se encontra. Tá, vou fazer esse aqui com vocês que é muito de boa. Quem tiver dúvida ou quiser fazer, faça aí no caderno, bem tranquilo. Primeira alternativa, letra A. Vamos ver o ponto A. O ponto A, se eu ver, primeiro eu vou ver no eixo das abscissas, que é o eixo x. Vou ver lá que ele está sobre o ponto 2. Então, primeiro, ele vai estar sobre o 2. E no y, ele está no 5. Se contar ali as unidades, ele vai estar no 5. Tem um número lá em cima. Ou seja, encontrei meu ponto A. Pergunta também qual quadrante o ponto se encontra. Se ele tem os dois termos positivos, eu já sei que é no primeiro quadrante. Então, já tenho lá primeiro quadrante. Outra coisa que eu posso identificar é graficamente. Se ele está aqui onde só tem esse espaço aqui, vamos botar assim, vai ser primeiro quadrante, sempre. Vamos lá, o termo B, bem tranquilo também. Ele vai ter no X, ele vai estar no 5 e agora no Y vai estar no 2, ou seja, ele inverte. Então, para você ver como a ordem importa. Olha lá o ponto A onde ele está e olha onde o ponto B está. Se eu colocar 5 e 2 ou 2 e 5, muda totalmente. Entendeu? Nesse exemplo é muito prático, muito básico.
Mas tem exemplos muito mais complexos que a gente vai ver. Tanto isso vale como a ordem, quanto se ele for negativo ou positivo, entendeu? Isso eu vejo, é bem comum erros desse nível. O C, o eixo X, vou ver lá o eixo X, que é horizontal, vai estar no -4. E o Y vai estar no 3. Pergunta também qual quadrante. Vai estar no segundo quadrante, né? Como a gente pode ver ali. O primeiro termo, o X, é negativo. E o segundo termo, que é o Y, é positivo. Tá, vamos ver o D. O D, vou ver primeiro o X, ele vai ter -1. E o Y vai estar no -6. Gente, uma coisa bem importante da gente saber aqui, se eu estou falando do ponto D, eu coloco o ponto D aqui, o D aqui na frente, na hora que eu for colocar no exercício em si. Quando vai ver uma questão de concurso, um vestibular, ele vai estar lá, ó, D, e vai estar as coordenadas. No caso é o -1 e o -6. Se ambos são negativos, ele vai estar no terceiro quadrante. Tranquilo até aí, né? E a última alternativa, a gente vai ter o X vai estar no 3 e o Y -4. Como ele vai estar, tá vendo? Lá graficamente a gente pode ver também. Vai estar lá embaixo. Então ele vai estar no quarto quadrante. Bem de boa esse início. Vocês já estão habituados a utilizar desses caras. Agora a gente vai para um outro conteúdo. Distância entre dois pontos. Vamos lá. Pegar dois pontos A e B. A distância entre eles, a gente utiliza usualmente do D minúsculo e vou botar lá um ponto A e o ponto B. Tranquilo? É a medida do segmento de reta de extremidades A e B. Então vou pegar aqui, vou botar aqui alguns exemplos para ficar melhor para a gente identificar. A gente tem a primeira alternativa, letra A. Notem uma coisa na letra A, primeiro, só para a gente ver graficamente. O meu Y é sempre 1. Se você olhar lá, ó, ponto A é 1, o X está na coordenada 1, o Y 1 também. E meu B é 3 e 1, ou seja, aqui estão meus dois pontos. Eu tenho que o Y é igual nos dois. O que isso significa? Que eu vou ter uma reta paralela à minha abscissa, ao eixo X. Se o Y for igual nos dois pontos, eu vou ter paralela ao eixo X. Então, se eu quero calcular a distância, vamos lá, pensa comigo. Se meu Y é constante, basta eu calcular o X, né? Eu vou pegar o maior termo, 3 menos 1, e vou fazer a subtração, vou achar a distância, que é 2. Tranquilo? 3 menos 1, 2, ou seja, distância entre o ponto A e B, 2. A gente tem que estar atento a isso. Outra coisa que eu tenho que falar com vocês, esses carinhas têm que estar em módulo. Deixa eu pensar aqui, pensa aqui comigo. Se eu tenho o x2 qualquer menos x1, aqui o módulo, que eu estou usando o x, o y é constante, vou botar aqui em cima, y constante, né? O y é igual nos dois. Basta subtrair x2 menos x1. É importante utilizar esse módulo
para não ter distância negativa. Entendeu? Se eu fizesse, por exemplo, 1 menos 3, eu ia ter lá menos 2. Só que eu não tenho uma distância negativa, né? Tipo assim, você pensa, você vai medir a altura no caso, sua altura em si. Vai ser a distância entre o chão até sua cabeça, né? Você não tem menos 1,90 m, né? Você vai ter que ser positivo. É uma distância, é uma medida. Tem que ser positiva, sempre. Então, isso tem que estar em módulo. Entendeu? Então, tem que se atentar a isso. A letra B vai ser basicamente a mesma coisa. Ali, a gente vai ter lá o y vai ser menos 1. O x de A é menos 2. E o x de B é 3. Vou fazer lá 3 menos menos 2. Vai ser igual a 5, né? Professor, mas tem diferença se eu fizer menos 2 menos menos 3? Não tem. Porque eu tenho um módulo. E por isso é importante o módulo. Se eu fizer menos 2 menos 3, eu vou ter aqui menos 5. Só que como isso tudo está em módulo, vou ter resultado 5, positivo. Tranquilo? Para a letra C e D, vocês podem ver aqui, é a mesma coisa, é a mesma ideia. Só que agora, em vez de o y ser constante, a horizontal, o y sendo constante, isso me deixa uma linha horizontal, né? Agora a gente vai ter que o x que vai ser constante. Única diferença, basicamente. A gente tem lá a letra C e D. A letra C, eu tenho que meu x vai ser 1 no ponto A e B, e meu y que varia. Aqui, só vou inverter, ó. O x é constante, aqui vai ter y2 menos o y1. Como não tem diferença qual que eu pego para y2, qual que eu pego para y1, o resultado vai ser o mesmo. A gente viu aqui embaixo. Vamos lá. Tem a distância de... Vou pegar lá só o y. 2 até o menos 4. Vou fazer 2 menos menos 4. Isso vai ser igual a 6. Vou ter na letra D, 4 menos 1 é igual a 3. Se eu fizer 1 menos 4, vou ter menos 3. Vai estar em módulo. Tranquilo isso, né? Agora tem que se atentar, que é onde a gente queria chegar. Vamos lá. Letra E e F. É muito importante que vocês entendam o conceito para a gente chegar na fórmula que vai valer para todos, né? Letra E. Se a gente for ver, é uma reta ali que não está paralela, nem ao eixo X, nem ao eixo Y. O que eu vou ter que fazer? No desenho, o desenho está bem detalhado. Se você ver no ponto A e B, e construir uma reta paralela no eixo Y e no eixo X, que é ali aquele tracejado, eu vou acabar formando um triângulo retângulo, né? Eu tenho um ângulo de 90 graus e esse triângulo, todo mundo já viu, né? Ele é pitagórico. O que eu posso aplicar? Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado. E é basicamente isso que eu faço. Vamos lá. Tenho que a distância vai ser minha hipotenusa. Vou elevar ela ao quadrado. Vai ser igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Apliquei o teorema de Pitágoras. De boa. Tá, vou fazer 3 ao quadrado, 9, mais 2 ao quadrado, 4, 13. Vou colocar a raiz dos dois lados, vou cortar a raiz no dele e vou ficar com
D de AB, que no caso é a distância entre A e B, é igual a raiz de 13. Aí vai ser, lembrar sempre, às vezes numa prova ou num concurso, vai ter que utilizar a medida, a unidade de medida. A gente tem que estar atento a isso. Então ali vai ser unidade, enfim, de comprimento que tiver, quilômetros, enfim. Letra F vai partir da mesma ideia, entendeu? Mesma ideia também. Se quiser pode até tentar fazer no caderno, até deixo como uma atividade para vocês possam se habituar a isso. Mas a gente vai ver agora, aqui também, ó, pode ver, eu gosto bastante desse tipo de demonstração. Por quê? O que o slide me dá? Um x1 e um x2. Esse x1 e x2 pode ser qualquer valor, entendeu? E um y1 e um y2 pode ser também qualquer valor. Quando a gente usa delta de x, esse delta de x vai ser igual à variação. O que é a variação? É a distância do maior menos o menor. Entendeu? Mesmo vale para o y. O que eu tenho então? Que eu vou ter que minha distância de A até B vai ser igual, se eu estiver lá em Pitágoras, vou fazer a demonstração aqui bem rapidinho. D de A até B. Distância de A até B vai ser igual a variação, como posso botar aqui? A variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado. Isso aqui também está ao quadrado, né? Aplicando Pitágoras mesmo. Entendeu? A gente tem aqui a distância, que é minha hipotenusa. No caso, a distância que eu quero descobrir. A variação de x ao quadrado e a variação em y ao quadrado. O que eu posso fazer partindo desse princípio aqui? Lembrando que x e y pode assumir qualquer valor. X, no caso do desenho, x1 e x2, y1 e y2. Pode assumir qualquer valor. O que eu posso fazer? Aplicar a raiz dos dois lados. Se eu colocar aqui uma raiz aqui, eu tenho, vou cortar essa raiz com esse 2, vou chegar aqui a distância de A até B vai ser igual a raiz da variação em x ao quadrado mais da variação em y ao quadrado. Professor, cadê o módulo nesses caras? Aonde eles entram? Eu tenho uma propriedade na matemática que me diz se eu tenho um módulo de A, de um A qualquer. Se esse carinha aqui estiver elevado ao quadrado, eu posso tirar um módulo. A gente tem lá do 7º ano a validade dessa propriedade. Por quê? Se eu tenho um número elevado ao quadrado, ele vai ser sempre positivo. Sempre. Então, não tem por que eu aplicar módulo aqui. Tranquilo? Então, pegou a ideia, né? Lembra desse carinha aqui. Vamos lá. Então, aqui resume tudo que eu falei até agora. É aplicado Teorema de Pitágoras. Pronto, eu apliquei aqui. A gente vai chegar nessa fórmula aqui, que é a mesma coisa desse carinha aqui. Vamos lá. Distância de A até B vai ser igual a raiz da variação. O que é a variação? x2 menos x1. x2 menos x1 elevado ao quadrado. Mais a variação em y, que vai ser y2 menos y1 elevado ao quadrado. Lembrando que não precisa utilizar do módulo, porque ambos estão elevados ao quadrado. Tranquilo? Basicamente isso aqui. Quem tiver alguma dúvida, volta no slide, se tiver possibilidade, ou se não,
Anota aí no caderno, tranquilo? Então vamos lá. Um exemplo aqui para a gente poder se habituar na utilização disso, porque não adianta nada eu ficar preso às fórmulas e não aplicar, né? Que normalmente a gente tem basicamente isso, mas a gente tem inúmeras possibilidades de utilizar aquele conceito básico. Vamos lá. Demonstre que o triângulo converte A, que é o ponto 2, e é menos 2, gente, ele saiu apagado, mas é menos 2. Menos 2 e 4, o x está no menos 2 e o y está no 4. O B está no menos 5 e no 1, e o C está no menos 6 e no 5. É isósceles. Isósceles, vamos lembrar lá, quando tem dois lados congruentes, que é iguais. Dois desses lados, dois desses carinhas aqui, tem que ser iguais. Ou é a distância de A até B, ou a distância de B até C, ou a distância de C até A. Tem que lembrar esses termos que, imagina, uma questão dessa é bem possível de concurso, de vestibular. Um outro detalhe, que é o mais importante no caso, é que se eu sei a fórmula, o desenho aqui eu nem preciso fazer. Então isso me poupa tempo. Entendeu? Bem importante. Isso também, esse detalhe. Porque se eu for fazer o desenho, imagina, aplicar Pitágoras em cada um, vai ser muito complexo. Então a gente utiliza somente da fórmula que a gente já tem. Vamos lá. Um triângulo, ali como eu disse, ele é isósceles quando dois lados são iguais. Agora eu tenho que descobrir quais lados são iguais para poder provar. Ou se eu tenho ou não, né? A questão me pede para demonstrar que é. Então, tem que ter dois lados iguais. Atenção à palavra e o português. Vamos lá na interdisciplinaridade. Demonstre. Se está pedindo para mim demonstrar, então tem que ter dois carinhos iguais ali. Tem que ter. Vamos lá. A distância de A até B. Vou pegar lá o ponto A e o ponto B. Lembrando que eu não preciso fazer o desenho. Vou pegar lá em cima, minha questão, o ponto A e o ponto B. Vou fazer a subtração, né, dos meus pontos no x, no caso a minha variação, era essa palavra, que fica mais fácil de entender. A minha variação em x, vou pegar lá a minha variação em x. Vou fazer menos 5 mais menos 2. Menos 5 mais menos 2 é igual a quê, gente? Se eu tenho menos 5 mais menos 2 é igual a menos 7 elevado ao quadrado. Isso tudo vai ser somado com a minha variação em y. Minha variação em y é igual a 1 menos 4 ao quadrado. Vamos lá, peraí, só para ver se esse exercício, se a distância de A até B está correta ali na demonstração. Se eu tenho menos 5 mais menos 2, tá menos 7. Tá equivocado ali no exercício, perdão. Mas então vou fazer aqui, para ficar mais detalhado, e também o slide está meio apagadinho. Vamos valorizar aqui o 4. Distância de A até B. Vamos lá. A gente tem menos 5 menos menos 2. Essa variação ali, né? Perdão. Agora encontrei o ponto fundamental da questão. O slide, gente,
eu não sei como está a visualização de vocês aí. Essa variação ali, onde tem um tracinho, é menos. É menos. É aí que está o X da questão. Vou fazer aqui para vocês. Vai ser menos 5 menos 2. Entendeu? Isso tudo elevado ao quadrado. Aí que está o problema. Qualquer coisa tenta fazer em casa também, mas peço até perdão, mas deu para entender, né? A ideia é menos 5 menos 2 elevado ao quadrado. E isso tudo somado, essa vai ser variação em x. Então vai ser somado a 1 menos 4. Ou posso usar 4 menos 1, não faz diferença. Vou usar 1 menos 4 ao quadrado. Então eu tenho lá que a distância de A até B vai ser menos 5 menos 2, vai virar menos 3. Né? Isso aqui elevado ao quadrado. Lembra lá da matemática básica? Menos com menos, mais. Mais 1 menos 4, menos 3 também. Tranquilo? Isso é muito básico, gente. Vamos lá. Tem menos 3 ao quadrado, vai ser 9. Por isso eu não preciso de módulo, né? Tem um cara positivo aqui. Mais menos 3 ao quadrado, 9. Isso aqui é igual a raiz de 18. 18 não tem raiz inteira. Então o que eu posso fazer? Fatorar esse carinha. Gente, uma coisa que eu percebo, tipo, dando de vida mesmo, que as pessoas chegam às vezes no terceiro ano e não sabem fatorar. É uma coisa fundamental. Porque na minha questão lá do vestibular, vou botar lá nas minhas alternativas. Achei o raiz de 18 aí. E agora? Vou lá ver, tem 2 raiz de 2, 3 raiz de 5, 3 raiz de 2, enfim, inúmeras alternativas. Não tem o bendito do raiz de 18. E agora? Errei a questão. Vou tentar fazer o cálculo. Isso aqui é uma questão básica. Mas tem questões enormes que a gente acha que errou, ou vai lá e troca a alternativa, né? Tipo, eu fico muito eu faço muito isso, de ficar entre duas alternativas, por achar, né? Basicamente achar que eu errei, mas é porque eu não coloquei a questão da forma que pede, entendeu? Então tem que estar atento a detalhes. Vou lá fatorar o 18, basicamente decompor, posso dividir por 2, posso, vou ter 9. Posso dividir por 3, vou ter 3. Posso dividir por 3 novamente, vou ter 1. Aqui eu não tenho mais o que fazer. Vou ter aqui, raiz de 18 é a mesma coisa aqui. 2 vezes 3 ao quadrado. Esse 3 ao quadrado eu posso trazer ele para fora. Então eu vou ter 3 raiz de 2. Assim que vai estar 3 raiz de 2, assim que vai estar na minha alternativa lá. Gente, fundamental isso. Dica de vida. Dando sequência, vou achar lá, achei o de A até B, vou achar de A até C, em cima. O que eu vou fazer? Pegar o ponto A e o ponto C. Menos 6 menos 2, vou ter 4. Vou ficar com 4 ao quadrado. Mais, vou pegar lá o 5, menos 4, 1. 1 ao quadrado, 1. Então, vou ter lá 4 ao quadrado, a raiz, né? 4 ao quadrado, 16, mais 1, é igual a raiz de 17. Basicamente, o 17 é um número primo, então não tenho lá o que fazer com ele. Essa aí sim, vai estar 17, raiz de 17 lá na minha alternativa. A distância de B até C vai ser igual
a 6 menos 6 menos menos 5, que é igual a 1, né? Vai ficar 1 ao quadrado, mais 5 menos 1. Então, a gente vai ter 4 ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou fazer o mesmo cálculo, só invertir ali. Vou ficar com 1 mais 16 raiz de 17. É aonde eu queria chegar. Pronto, cheguei aqui, acertei minha questão. Beijo, beijo. Como a distância de A até C é igual à distância de B até C, o triângulo ABC isósceles. Minha distância de A até B pode ser o que ela quiser. Enfim, não importa. Tendo que a distância de A até C e a distância de B até C sejam iguais. Pronto, finalizei minha questão, não tenho mais o que fazer. Vamos para o próximo. Ponto médio. Gente, isso é básico, básico, básico. Vamos lá. Ponto médio de um segmento. A gente tem lá, a gente acabou de ver, né? A distância entre dois pontos. Se eu tenho dois pontos qualquer no meu plano cartesiano, basicamente ele tem uma média, né? Peguei lá, 2 pontos. Só lembrando, gente, a distância entre 2 pontos, tem que estar atento a isso, é a menor. Porque esse cara aqui pode fazer isso aqui, né? Claro que ele pode. Isso aqui vai ter uma medida muito maior. Mas a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Né? Tem que lembrar disso. Uma reta. Então, se eu quero, a distância entre 2 pontos tem que ser a menor. Tá? Isso aí é uma pegadinha que os alunos gostam de fazer com o professor. Assim, mas professor, eu calculei aqui, achei uma distância maior. Mas eu quero a menor. Tá? Não caiam. Eu já não caio nessa, né? Não adianta tentar fazer comigo que não vai colar. Vamos lá. Ponto médio de um segmento. Considere um segmento de reta com extremidades A, B. Tá? É um segmento qualquer. O ponto médio, que é o XY que eu vou usar, né? É o segmento médio. Se eu quero a medida, a média, literalmente, eu vou somar os 2 pontos e vou dividir por 2. Só que, vamos pensar aqui no gráfico. Por que acontece isso? Gente, se eu olhar no gráfico, às vezes pode não parecer que é igual, mas é igual. A gente tem lá, você pode estar olhando aqui aí no seu visor, o x1 e o x2, a média vai estar sempre no meio. Então basta eu somar o x1 com o x2 e dividir por 2. Entendeu? Vou ter o ponto do meio. O mesmo vai valer para o y2 e o y1. Vou fazer a subtração deles e dividir por 2. Porque a medida do x1 até o x vai ser igual à medida do x até o x2. Tá? Isso é fácil. Basicamente, pode esquecer. Então a gente vai para um exemplo. Vamos lá, determinar o M. Esses termos assim, o M normalmente a gente usa como ponto médio. O G como ponto de gravidade, que a gente vai ver. O O como origem. Então a gente tem alguns pontos que eles são mais fixos. Tanto que nos exemplos a gente usa A, B, C, D, entendeu? Para não confundir com esses pontos em si. Tá? Vamos lá. Determine M, ponto médio de A até B, segmento de reta de A até B, nos seguintes casos. A gente tem lá o ponto A e o ponto B. Vamos lá, considerando o ponto médio, né, no par ordenado x, y, a gente vai achar primeiro xm, que vai ser o ponto x, né, vai ser 3 menos 1. Lembrando lá, não sei se está aparecendo para vocês, tem um menos antes do 2 e um menos antes do 1 e do 6, tá? Na alternativa A. Então a gente vai fazer 3 mais menos 1 dividido por 2. Isso aqui vai ficar 2 dividido por 2 igual a 1. Achei minha coordenada em x. Vou fazer em y. Vou ter
menos 2 mais menos 6, a gente vai ter isso igual a menos 8. Isso dividido por 2 vai ser igual a menos 4. Logo, m é igual a 1 e menos 4. O ponto B, a gente vai ter... a alternativa é B, perdão. Tanto ponto e alternativa aqui. O B, a gente vai ter lá o A, o ponto A e o ponto B. O A vai ser, no X vai ser 1/2, e no Y vai ser 1/3. E o B, no X vai ser menos 1, e no Y vai ser 2/3. O que a gente vai fazer? A soma. A gente vai somar as coordenadas do ponto A em X e em Y. O x de m vai ficar igual a 1/2 mais menos 1. Isso aqui vai ficar menos 1/2 dividido por 2. Se a gente lembrar lá numa regra de fração, eu gosto de botar vários pontos para saber como a matemática é importante você saber o básico. Inclusive em uma aula, um aluno não lembrava isso. Se eu tenho isso aqui, 1/2 dividido por 2, o que eu tenho que fazer? Aqui é a mesma coisa que eu tivesse dividido por 1, né? Vou inverter esse cara aqui de baixo e vou fazer a multiplicação. Vou ter que isso aqui vai ser igual a menos 1/2 vezes 1/2. Isso aqui vai ser igual a menos 1/4. Tá bom? Isso aqui é básico e eu já vi muito aluno errar, principalmente questão de vestibular, questão válida, gente. Questão de prova. Então tem que atentar. O menos tem uma função bem importante. Até mesmo que cai o prédio, tipo, se tiver um menos errado lá, imagina o engenheiro errar. Isso aqui basta multiplicar pelo inverso, tá? Isso aqui é bem básico e o aluno já me perguntou. E não é vergonha perguntar, porque tem que saber e... Enfim. Vamos para o YM. Vou fazer lá a soma de 1/3 mais 2/3. Isso aí dividido por 2. Vou fazer... vou ficar com 3/3, né? Sobre 2. 3/3 vai ser igual a 1, né? 1 inteiro. Dividido por 2. Então eu tenho que minha coordenada do ponto M é igual a menos 1/4 e 1/2. Pronto. Ponto médio. Se eu representar graficamente, vou lá colocar lá o meu x2 e o meu x1, o meu y2 e y1. Esse ponto M, se eu pegar e desenhar ele, vai estar certinho na reta que eu construí. Gente, eu não preciso fazer o gráfico para me resolver o problema. Mas se eu fizer o gráfico, eu vou poder comprovar também que está certo, entendeu? Então ele vai estar certinho lá no meio. Se tiver a reta de A até B, ele vai estar certinho lá no meio. Tranquilo? Bom, bem fácil. Aí agora a gente tem mais um exemplo. Determine o valor de x para que o ponto M seja o ponto médio dos extremos A e B. Ou seja, ali eu preciso achar o valor de x. Então eu tenho o M e não tenho o A e o B. O que eu vou fazer? Se eu tenho lá na minha fórmula x de M é igual a x de A mais x de B dividido por 2, isso estou pegando só o x, gente. E o que eu posso fazer? Posso substituir. Tenho x de M, que é igual a 2, e tenho que o x de A é x, né? Ficou termos iguais, mas não tem problema. O x de A é x, o x de B é 3, isso tudo dividido por 2. Se eu fizer ali, vou passar o 2 multiplicando, vou ficar com 4 igual a x mais 3. Vou ver aqui no cantinho. Vou ficar com 2 igual a x mais 3 dividido por 2. Vou passar aqui multiplicando. Vou ficar com 4 igual a x mais 3.
Vou só inverter o lado aqui, gente. Ficar com x é igual a 4 menos 3. Que x é igual a 1. Tenho minha resposta? Tem. Não precisaria utilizar. Por quê? O x no y e o x no... Perdão. O x no ponto A e o x no ponto B são iguais. Na posição, o x na posição x mesmo das abscissas. O x na posição das abscissas, vou usar esse termo. Do ponto A vai ser 1. E lá no ponto B, o y, né, que é as ordenadas, vai ser também 1. Porque eu tenho lá no ponto. Lá na questão, né? O A e o B tem x iguais. Então o que eu achar por x, eu tenho que achar por y. Mas eu vou fazer para comprovar, né? A gente está lá, o y de m, que é igual a 3, vai ser igual a 5 mais x, né? Que o y no ponto A é 5, mais o y no ponto B, que é x, dividido por 2. Vou passar multiplicando, vou ficar com 6 menos 5 igual a x. 1 é igual a x. Tranquilo? E agora, um exercício. A gente tem o exercício número 1, que eu quero que vocês façam agora. Copiem aí no caderno, copiem aí rapidinho. Quem tiver possibilidade de pausar, ou enfim, copiem no caderno e a gente resolve na próxima aula, ou depois eu posto o gabarito e vocês comparam. Mas é bem básico. Achar o comprimento, que é a distância, né? E achar o ponto médio, que é o mzinho lá, o bonitão lá. Tranquilo? Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.